Oi, eu sou Maíra Sigvald, escritora, produtora de conteúdo e curadora literária e descendente caigangue. Eu moro aqui em São Paulo há quase 11 anos. Eu vim para cá para cursar faculdade de cinema, em qual sou formada como roteirista. E São Paulo para mim foi um grande deslumbre. Quando eu vim, eu não imaginava. Eu vim de Florianópolis na época e realmente é a cidade grande aqui, comparado ao lugar que eu vim. E uma coisa que eu achei muito legal é a diversidade que a gente tem aqui de pessoas que vêm realmente do Brasil inteiro, de experiências diferentes. E aos poucos, conforme eu fui também me aproximando aos estudos sobre literatura indígena, eu encontrei muitos povos indígenas aqui em São Paulo, né? Eu fui descobrindo como a história de São Paulo está calcada na história indígena também, né? Indígenas vieram de vários lugares do país para construir São Paulo e até hoje moram aqui, principalmente nas periferias. Eu descobri que, por exemplo, o estádio do Morumbi foi construído pelo povo Pancararu. Então, eu acho que existe muita história indígena em São Paulo que as pessoas não conhecem. E eu espero ser uma das pessoas que vai ajudar as pessoas de fora a conhecerem também. Sou Tom Grito, sou poeta. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas vim para o Rio de Janeiro muito criança, com 1 ano de idade. A minha primeira conexão com a poesia foi mesmo em casa, porque meu pai era poeta. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Quando eu tinha uns 14 anos, eu escrevi o meu primeiro poema. Mas a minha memória é como se eu tivesse escrito depois do meu pai morrer, assim, como fosse um prolongamento da existência dele na Terra, assim, né? Aqui no Rio de Janeiro as pessoas falam muito de relação com o território, né? E eu tenho uma relação com o território muito diferente das pessoas em geral. Essa relação de não pertencimento no território sempre me causou um não lugar, né? Que se estende do território também se estende ao meu corpo, né? Então a palavra se tornou um território para mim, né? E eu acho que a possibilidade de olhar para o mundo com afeto e com esperança e pensar utopias é o que me inspira a escrever essas 10 cartas. Eu também gosto da ideia de pensar um mundo, que existem muitos mundos dentro do mundo só. Eu gosto de pesquisar as linguagens, tipo o pajubá, o português, como outras linguagens dentro do português, né? Como dialetos, né? De sobrevivência. Porque uma das coisas que a colonização trouxe foi o fato da gente usar um idioma único, onde de alguma forma a gente não consegue nem se comunicar sem que o opressor saiba. Fico pensando nas cartas porque brincar com códigos e linguagens e formas de escrever a carta e sem saber para onde elas vão, né? Eu espero muito que a vontade de ler não impeça a pessoa de entender a mensagem, porque as cartas estão codificadas, mas elas podem ser entendidas se a pessoa tiver vontade de decodificar, né? Então eu fico preocupado assim, para que mãos vão essas cartas e como elas vão ser recebidas, assim. Mas ao mesmo tempo eu fico muito estimulado também de que isso possa ser, tudo que é aleatório também acaba sendo sincrônico no universo, né? Porque eu acredito nessa coisa do nada ao acaso, né? Mesmo que seja aleatório, as coisas acontecem de uma forma mágica, muitas vezes, na poesia. Olá, eu sou Patrícia Gemin, sou baiana, do interior da Bahia, de um lugar chamado Itajuípe. Sou cantora, compositora, escritora, poeta, romancista, roteirista e moro aqui em São Paulo há 15 anos, mais ou menos. Vivo uma relação de amores com São Paulo. Sempre me pego nesse lugar, numa relação de amores com São Paulo. E São Paulo é um lugar que me permitiu viver a realização de muitos sonhos. Sou da Zona Leste de São Paulo, de um lugar chamado Itaim Paulista, o último bairro da Zona Leste. E é isso, assim, tem o meu processo criativo, meu processo de escrita, ele vem muito do sentir. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito tudo. Eu não consigo escrever coisas que não são sentimentos meus. Porque eu acredito que quando eu escrevo coisas que não são minhas, eu estou mentindo no papel. Já não basta a gente mentir para a vida e mentir para nós mesmos, né? Então,
E eu sinto que se eu escrever, se eu entregar para alguém uma escrita que não é algo que eu tenha vivido, que eu não tenha sentido, eu sinto que eu sou uma farsa. Então, quando a gente leva... Quando você leva uma obra minha para casa, quando você leva um texto meu para casa, você está levando parte do que eu sou. E eu não sou uma farsa, eu não sou uma mentira. Então, dentro do meu processo de criação, eu penso muito nessa relação a poeta com a poesia. Nós somos uma só, sabe? A caneta e o papel se fundem e nós nos tornamos um só. E é muito disso, assim. Mas eu também tenho sonhado, eu tenho um grande sonho, e o meu sonho é que a próxima geração, ou que não, daqui a mais alguns anos, que eu e qualquer pessoa que esteja acompanhando e esteja assistindo, aprenda a carregar no peito só aquilo que vai usar. Porque ninguém pode, nenhuma construção resiste em cima de escombro, em cima de lixo. Então aprenda a desocupar o peito, desafogue o peito, tire aquilo que não te faz bem, porque você não precisa de lixo. Então carrega só aquilo que você vai usar. Meu nome é Valesca Torres, tenho 26 anos, nascida e crescida no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu publiquei um livro chamado Coice da Égua e no prelo eu tenho um livro chamado Plutônio 239. Sou performer também, tenho pensado a palavra, pensado os gestos, pensado os sentidos a partir da brutalidade, a partir do meu próprio corpo dentro do Rio de Janeiro, como essa mulher negra do subúrbio. Eu venho trazendo isso na minha literatura e na minha forma como eu apresento ao mundo, inclusive querendo provocar os sentidos mesmo. Eu pensei esse projeto das cartas como se fosse uma cápsula do tempo romântica, um destino desconhecido. E aí a minha ideia é colocar essas cartas em cápsulas com esse movimento que é lançar ao mar. Tem também um movimento circular, que é um movimento de término para alguém e início para outro, né? O futuro, ele acontece enquanto estamos vivos, né? Trago a violência como algo com que, inclusive, lapidou a minha característica, assim. Eu sou uma pessoa em que a ameaça ela está presente o tempo todo. E isso é muito dado pela cidade onde eu fui criada. E, por outro lado, é o mesmo lugar onde a alegria também está presente, porque é uma cidade tão contraditória que o flerte ele acontece nas esquinas da rua, em bares. Os romances eles acontecem na rua também. E eu acredito que o fim dos tempos, ele já acontece no Rio de Janeiro há muito tempo. Eu acredito que a gente, de certa forma, não quer ver o que está acontecendo e a gente cria mecanismos como uma forma de burlar leis e ser desobediente. E o que me interessa, talvez, viver nessa cidade é a desobediência que ela vem trazendo. Eu me torno poeta, talvez, entre as desobediências do Rio de Janeiro.